Olá, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, gente. Sinceramente, depois que a gente consegue descobrir um propósito na vida da gente, a gente torce muito pelo outro, porque a nossa missão tem a ver com essa ajuda, com ajudar os outros. Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue captar pessoas para poder ouvir o que a gente tem para dizer, ouvir o que a gente tem para passar, porque as nossas experiências trazem algum aprendizado, alguma coisa que o outro precisa também. Então, a intenção de compartilhar essas experiências com vocês é de total gratidão que eu fico por vocês estarem aqui, tá? E junto com isso, a gente sabe muito bem da correria de todos, a gente sabe muito bem quão humano é a gente querer uma coisa e não fazer, né? Então, na verdade, é possível que as pessoas não deem continuidade a uma ideia, a uma prática, que é essa aqui, que a gente está que eu queria que vocês se comprometessem. E é disso que eu queria falar, do comprometimento, da possibilidade de vocês darem um plus na dedicação a esses vídeos, esses 3 vídeos que eu vou fazer para te dar essa noção de tudo que eu queria passar para vocês. Eu sou uma decoradora, vou me apresentar, né? Rosa Araújo, meu nome. Eu sou decoradora há mais de 30 anos e é uma área que eu sempre gostei muito, mas que não foi uma área que eu lá atrás imaginei que eu ia traçar isso na minha vida, não era programável. Tem coisas que é na vida da gente, em alguns casos, que acontece assim, vai fluindo. Então eu imagino que tenha tido muito aí uma coisa divina, uma coisa que aconteceu que tinha que acontecer, porque eu sou uma pessoa simples que veio de um interior de Minas para uma capital e de repente sem muito conhecimento eu fui cair numa escola muito boa de uma escola técnica. Então que isso abriu meus caminhos. Então eu fiz edificações que me deu a oportunidade de entrar nesse mundo da arquitetura, da engenharia, né, da construção. E que isso foi fluindo para esse caminho do design de interiores, porque na verdade eu também fiz artes plásticas numa faculdade e realmente eu me identifiquei muito com artes. Mas eu acho que essa cabeça mais multi, né? Porque eu também fui diagnosticada DDA, então assim, dizem que o DDA tem essa múltiplas possibilidades, então eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo. Isso até me dificultou um pouco a vida, porque você não tem muito foco, você tem dificuldade de focar em uma coisa só. Mas esse universo se somou, né, e favoreceu na minha vida, graças a Deus. O que eu queria passar aqui é que eu tive muitas trocas com vários tipos de clientes e realmente essa foi a área que eu assim a decoração ela realmente fez de mim assim muito apaixonada pela área, tanto que eu entrei também em arquitetura, mas eu não consegui chegar no final da graduação. Primeiro porque eu já tinha o escritório e estava realmente numa correria muito grande. Faculdade, quando é uma faculdade pública, ela é difícil, ela não tem muitos horários, os horários são um pouquinho de aula aqui, um pouquinho aqui, ali, e você
tudo na vida da gente agrega, obviamente. Foi um aprendizado enorme. Tanto que eu comecei a me integrar com gerações mais novas que eu. E isso ajudou muito para eu poder entrar mais na área mais tecnológica, que eu sempre tive muita dificuldade da tecnologia. Então eu era muito manual, né? Gostava de desenho, manuais. E a nossa época, a minha época, era essa época que a gente desenhava arquitetura, desenhava a casa, desenhava os móveis todos detalhados à mão. As perspectivas eram muito à mão. O traço era muito legal, muito firme, sabe? E com o tempo do uso da tecnologia, isso se perdeu um pouco, infelizmente. Assim, o traço já não é mais o mesmo, de tanto que a gente já acostuma a praticar a parte, né, de computador, enfim, isso tudo. Mas por que eu estou contando isso? Essa minha trajetória, ela levou a um estresse muito grande. Eu não sabia o que era, entende? Então eu tinha uma paixão pelo que eu fazia, mas eu não sabia o porquê que me trazia tanto estresse. Eu comecei a ficar uma pessoa muito intolerante, mal-humorada, e eu adoecia facilmente, porque obviamente essas coisas refletem, né, no corpo. Mas aí eu comecei a atrair coisas muito indesejáveis na minha vida, muito indesejáveis, e essas experiências todas pessoais realmente me deixou em fundo de poço. Um grande baque na minha vida, mas que foi tudo o que eu precisava viver. Eu acho que isso até assim, para quem passa por determinadas experiências desagradáveis, quanto mais desagradáveis, nunca pense que aquilo não tem propósito. Talvez o momento que esteja passando você não entenda, mas depois tudo se encaixa e tudo vem para o melhor para a sua vida. E foi assim que aconteceu. Tudo isso que aconteceu me deu uma necessidade enorme de parar. O que acontece? A gente na correria, a gente naquela roda viva de trabalho, a necessidade da sobrevivência, né? Não deixa a gente refletir muito bem no que está acontecendo, nas suas escolhas, e isso fez a necessidade, esse fundo de poço. Por isso que às vezes a vida te pressiona para fazer paradas. Às vezes a gente adoece para parar obrigatoriamente, coisa que a gente não anda fazendo. Então tudo tem propósito. Mas eu, passando por isso tudo, eu tive a necessidade de parar a minha vida para refletir, para olhar para mim, para pensar sobre minhas atitudes, o que eu estava fazendo com tudo que eu estava tendo ao meu redor, inclusive na minha profissão e na vida pessoal também. E eu sei que muita coisa eu refleti, muita coisa eu entendi, e foi autoconhecimento, assim, gente, parecia um intensivo de vida, sabe? Chegar aos 50 anos, meio que vivendo a vida, fluindo, né? Deixando viver. Eu sempre fui muito alegre, muito feliz, mas uma pessoa muito, ao mesmo tempo, muito reprimida. Sabe o que é ser muito criativa e não ter como expressar, como colocar para fora? Porque a preocupação com o outro, a preocupação com a validação do outro, tudo isso rodeou minha vida. Então eu tive essa implosão, assim, aquela sensação de estar
com tudo guardado e fazendo muito mal para mim. E de repente essa parada que eu dei, inclusive essa parada que eu dei foi antes da pandemia, é que deu a minha virada de chave. Eu fui entender a importância do autoconhecimento, porque foi ela que fez eu entender muita coisa da decoração e da minha pessoa, da própria pessoa, das confusões que a gente vai se colocando na vida sem perceber. Então, um detalhe que eu aprendi é que tudo a gente é responsável. Nenhuma situação é culpa do outro. Somos nós que de alguma forma a gente atraiu. Então, todas aquelas sensações de inseguranças, tudo isso fez eu atrair situações difíceis para mim, pessoas também difíceis. Então, tudo isso fez com que eu olhasse a minha profissão e muito mais do que a minha profissão, a casa, a moradia de outra forma, um outro olhar. E eu comecei a perceber o quanto que a casa te ajuda a se colocar no mundo. Porque se tudo primeiro passa por você e não é externo, nada é culpa do outro, nada é culpa do que está fora, e sim dentro de você, eu comecei a entender esse paralelo do que acontece dentro da sua casa e o que está fora da sua casa. Então, é uma coisa integrada. Você se questionando, você se avaliando, se auto-revelando para si mesmo, né? Se autoconhecendo e, ao mesmo tempo, a casa se complementando com essas experiências e integrações. E para isso, eu comecei a ver a casa como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu vou falar como que é tão possível você mesmo ser decoradora da sua própria casa e não ser só colocar as coisas no próprio lugar e ficar com uma casa bonita, porque é disso que eu quero falar. A gente está muito baseado em coisas que a internet traz. E o que eu quero dizer é que toda a criatividade que você tem não anda usando, ou pensa até que não tenha criatividade. Muitos de vocês, eu canso de ouvir isso. Ah, mas eu não sou criativa. Isso é a maior, vou repetir, isso é a maior mentira que você está contando para você. Todos nós nascemos com essa criatividade, porque criatividade, gente, todas as experiências, é memória, é tudo que está ali acumulado com você e que você começa a fazer sinapses, você começa a ligar um ponto com o outro e isso vai criando outras situações. E a criação vem muitas vezes com determinado desafio. Tem que ter uma determinada situação que te deixa dentro de um desconforto, para que force você a questionar e a pensar como que eu posso fazer isso. Esse questionamento te leva a um desafio próprio de questionar e achar dentro dessas experiências que você já tem, esse repertório de situações, de vidas já, desse histórico que você tem na sua mente, de vivências, de memórias, para fazer ligações e criar a situação de solução para determinada coisa que você precisa. E o que acontece hoje? A gente tem tudo instantâneo. As mídias sociais, as mídias não. Se você precisa de uma solução, você entra no YouTube e você tem um tutorial pronto. Se você quer ir num lugar e você não sabe onde é, você consegue no Google Maps. Você tem o GPS que vai te levar.
você já não memoriza mais nada, né? Antigamente a gente memorizava números de telefone, nomes também era mais fácil a gente memorizar. Hoje, com essa tecnologia toda, isso passa a ser uma coisa quase que impossível. E junto com isso, essa coisa da mídia social trazendo o outro como referência. Então a gente vai se anulando e vai só enxergando o outro. Então o outro é muito mais perfeito, o outro é muito mais fera do que eu, o outro está muito mais acima do que eu, ele é mais feliz do que eu. Então, e a gente sabe, na teoria, já deve estar cansado de saber, que isso é uma mentira. A maioria das vezes, a mídia social é uma grande vitrine que, na verdade, não é real, né? Mas a gente, com essas gotas homeopáticas, todo dia vendo, né? A gente vai internalizando isso e já perdendo totalmente a sua consciência de si mesmo, de quem é você. Já está totalmente apagado, já está totalmente anulando a sua vida, não é? Eu queria fazer aqui alguns comentários que traz um pouco das minhas vivências lá atrás e que nem eu sabia que essas experiências estavam unindo força, agregando para que hoje a gente tenha a profissão que a gente tem. Ou a gente é o que é por conta dessas somatórias. Quem teve a prática de fazer um diário, meu Deus, isso é revelador, isso é maravilhoso. Mas hoje, nessas paradas da vida que eu trago aqui para contar para vocês, é que fez essas sinapses e tudo começou a fazer sentido, sabe? Tudo que eu achei que um dia foi sofrimento demais, que foi, sabe, a gente pensa que é drama, né? A gente ter vivido determinadas coisas, que eu sou desprovida de alguma bênção, de alguma riqueza de vida, não estou falando de dinheiro, mas das possibilidades de vivenciar coisas boas, mas até aquelas coisas que a gente julga que não são boas, no final, gente, a gente entende que aquilo foi bom. Algumas pessoas podem identificar com algumas delas e aí fazer assim insight, sabe? Entendendo que isso é que é a criatividade, isso é que faz a criatividade de hoje, que de repente que vocês um dia que com certeza vão praticar isso nas suas casas, fazer a sua própria decoração e vai trazer essas experiências que podem identificar com essas que eu vou contar e que elas vão fazer parte dessa criatividade que vocês vão precisar é como se fosse um recurso, uma ferramenta a mais para vocês. Esses dias eu fui ligar uma questão, eu tenho uma facilidade muito grande de chegar na casa de uma pessoa e tentar modificar a casa todinha. As pessoas, elas vivenciam a própria casa como uma coisa tão rotineira, tão a mesma coisa, não mudando nada no dia a dia, que acostuma com ela daquele jeito, daquele jeitinho, só daquele jeito, e passa todos os dias por ela despercebidos. Situações assim estão ali, é uma riqueza, é uma coisa de alto valor que você tem, mas que acostumou com ela e passa a desprezar. Por quê? Porque acostumou e aí não passa mais olhar essa coisa com valor, né? Então acostumou e despercebido passa por elas todo dia como se não existisse. E a casa é muito isso. É como se fosse uma indiferença. Você ter indiferença com seus ambientes. Casa também é energia. Casa é uma troca de energia.
Não adianta a gente achar que acreditar nisso ou não. É fato. A gente sabe que a gente entra em determinados locais que não são bons, energeticamente falando. Você se sente mal em determinados lugares. Ou pessoas que não têm boa energia, que é negativa demais. É óbvio, você traz essa troca com você e fica carregada, fica mais cansada, fica com sono, chega em casa um caco, porque a gente absorve e a sua casa é isso todo dia. Então a gente precisa cuidar dela também com esse viés, com esse ponto de vista, né? Então se a gente olhar para casa com um olhar um pouco mais diferenciado e não passar despercebido e não passar indiferente por ele, você vai cuidar de si mesmo. Porque é interessante que a gente, todo dia, no trabalho, a gente é um jeito. Na turma dos amigos, a gente é de outro jeito. Com o namorado ou marido, a gente é de outro jeito. O companheiro, a companheira é de outro jeito. Com os amigos é de outro jeito. Então, são personas que a gente usa não como falsidade, mas por sobrevivência. E sabe onde que está a base disso? É que a gente precisa disso para facilitar o relacionamento. Então, dependendo de como o outro é, você age de uma determinada forma para facilitar esse relacionamento. E a casa, curiosamente, assim como você tem que ser esse persona, essa outra pessoa, para facilitar o relacionamento com um outro, a sua casa, ela facilita o relacionamento com você. Porque veja bem, quando você chega em casa, você onde você é você mesmo. Você abre a porta da sua casa, você realmente tira os sapatos, relaxa, e é exatamente o local onde você descansa, você descarrega uma energia desgastante, porque ser diferente do que você é desgasta, ou seja, cansa ser quem você não é. E você chega em casa, é o lugar onde você é quem você pode ser mesmo, de verdade, não é? Então, esse respeito da casa que te acolhe, que você pode ser você mesmo. Então, não usar a casa apenas como um local funcional. Você chega, esparrama o corpo no sofá e vai descansar e pronto. Não olha mais a casa como um diferencial, um lugar que cuida de você, que te nutre todo dia, que com a criatividade sua você poder fazer alguma coisa pela sua casa, mas não só por beleza. A beleza também conta, obviamente, porque um dos detalhes que a gente tem como autoestima é cuidar de si mesmo todos os dias. É se arrumar, é cuidar do corpo, é se alimentar bem. Isso tem a ver com beleza. Então, mas a decoração não é só a beleza. Tem todo esse contexto que eu acabei de falar, da energia. Então ela é mais do que só belo. E é disso que eu venho trazer aqui algumas experiências para a gente começar a despertar, para tentar mudar alguma coisa na casa também nesse olhar. No olhar de criar uma identidade de quem é você e trazer para sua casa, sabe? Porque a casa, ela tem que ter a extensão de quem você é.
eu quero trazer aqui a decoração como um meio satisfatório de vida para você viver melhor. O bem-estar. Hoje a gente busca tanto essa felicidade, essa satisfação, mas não é a satisfação rápida, passageira, é uma satisfação mais duradoura, aquela que dura. Então, se a gente começar a prestar atenção em determinados fatores, a gente vai conseguir isso. Porque a gente, do jeito que tá, a gente quer satisfação e acha que pegar as ideias prontas, aquelas coisas muito perfeitas da internet, que eu não estou falando nada mal, mas se a gente saber exatamente quem você usa a internet sim, mas como inspiração, não como cópia. Porque aquilo talvez não esteja contando quem você é. E somente te atrai como coisa bela, somente como beleza. E aí botar coisas na casa da gente em que a satisfação é momentânea, como moda, tendências, que é tudo passageiro, acaba acontecendo o que está acontecendo na vida da gente hoje. Tudo uma busca rápida, das coisas muito rápidas e passageiras, e nada dura. Nada dura. E essa rapidez é que vai criando vícios, porque a gente quer se satisfazer, vai buscando coisas para satisfazer. Aí são as compras compulsivas, né? O consumismo. E por que eu sei disso? Já passei por isso tudo. Já fui uma consumista patológica, certo? Então eu sei de onde vem, é como se fosse mesmo uma busca de droga, de satisfação rápida e o tempo todo. E para você não ficar sozinha, a dificuldade de ficar com você mesma, isso tudo a casa pode cuidar de você. Ela pode tratar de você, entende? Você tem terapia, continua na terapia. Mas é porque hoje, depois também de ter feito terapia, eu descobri que a casa sendo ferramenta disso, muita coisa pode ser resolvida de dentro para fora, do comportamento, dessa satisfação que a gente está comentando. Então a casa, ela vai ser uma aliada. É mais ou menos o que eu tô te contando, é algo assim muito poderoso. É muito poderoso mesmo. Então, quando eu me toquei, que tem pouquíssimo tempo, quando esse insight veio, eu imaginei assim, gente, a minha mãe, ela tinha uma mania quando a gente era... eu sou de uma família bem numerosa, de muitos irmãos e irmãs. E a minha mãe tinha uma mania de trocar os móveis de lugar. Sempre, de tempo em tempo ela estava fazendo isso. Mesmo que a disposição não fosse boa, ela estava fazendo isso. E isso criava na mente da gente essa situação de que a gente nunca pode acostumar a mesma coisa todo dia. Todo dia sendo a mesma coisa, porque senão a gente vai acostumar e vai passar por despercebido. E vai ser um local que você mora, que você se nutre, deveria se nutrir da própria casa, e passa por ela como se não existisse, indiferente. E aí veio essa memória desse passado que eu achei muito interessante, veio como um insight, que a minha mãe fazia essas trocas de lugares. Eu não sei se isso era dela mesmo, era uma cultura mineira. Nós somos mineiros. E aí, e isso hoje veio como insight para mim, que eu falei, gente, isso pode ter favorecido demais na minha vida hoje, pela facilidade que eu tenho de entrar no local e ver outras possibilidades. Então isso já é uma dica. Então
Eu não quero trazer dica pronta como a internet faz, porque a internet já está cheio. Vocês precisando de ideia, a internet tem bastante, mas o que eu quero aqui é extrair de vocês a própria ideia. Isso é que vai te trazer identidade, isso é que vai comunicar com uma casa verdadeira e personalizada, e é isso que vai te trazer satisfação permanente e não rápida, que você vai perder aquela empolgação. Muita gente que decora uma casa fica super feliz, obviamente, tudo novo, tudo legal, muito bom, mas com um determinado tempo já passa a novidade e cai de novo na rotina de estar sem graça. Aí pensa, eu enjoo fácil. Esses são alguns mitos. Eu enjoo fácil. Eu já quero renovar tudo. Então, com certeza, tem algo errado aí. Não é que você enjoa fácil. Não é que você é volúvel. É porque tem determinadas coisas que você pode encontrar nas suas próprias experiências, na sua própria identidade. Você pode encontrar o que é seu por natureza. Quando você encontra isso, essa mania, essa moda toda que a gente está de falar de branding, de arquétipo, tudo é para falar da mesma coisa que eu estou falando com outro nome, um nome mais elegante. Porque é exatamente isso, é achar o seu próprio estilo, a sua própria comunicação, a sua própria identidade. E eu vou ajudar a fazer esse caminho. Entende? E aí vocês vão descobrir o quão criativo você é. Por mais que você acredite que vocês não tenham criatividade. Porque eu vou repetir, a criatividade tem a ver com a sua memória, com situações que estão aí guardadas na sua mente, tá? E que fazem sinapse, ligam pontos de coisas necessárias que você tem no momento e que vai ligar com algum ponto lá atrás na memória e vai criar alguma coisa. É isso que é criatividade. Então, então o ponto é esse da minha mãe fazer esse tipo de coisa. Eu acho que naturalmente criou na minha mente não ter medo de mudar, né? Porque outra coisa, esse detalhe também, é o medo da mudança. De repente você olha para sua sala e começa a pensar, será que tem outro jeito de fazer isso aqui, ficar melhor? Aí você tem algumas limitações. Aí você vai imaginar, mas aí eu tenho tomada ali e eu não posso botar outra coisa aqui, porque aqui não tem tomada. Aí eu te pergunto, será que não era melhor imaginar uma ambientação um pouco mais elegante, um pouco mais interessante, que inclusive pode te trazer até mais espaços vazios, ficar numa disposição um pouco mais interessante e botar extensão de fio? É uma troca, né? Se você não gosta muito de fios, claro, ninguém gosta, mas diante de uma ambientação melhorada, ao invés de limitar por causa de determinados pontos elétricos, eu prefiro. Aí tem várias outras coisas que você pode disfarçar fios, né? Mas eu acho que uma disposição diferenciada, inclusive para você trazer esse renovar ambiente para o seu dia a dia e passar a ter coisas diferentes, para não ter a mesmice, aquela rotina, sabe, do sem graça,
Você já passa ali batido pelo ambiente como se ele nem existisse. Mas se você melhorar esse ambiente, você já vai passar por ele diferenciado, se olhando bem melhor, com mais animação. Quando eu era criança, a gente brincava muito com a Suzy, que era a Barbie de hoje, uma versão mais antiga. E aí eu adorava fazer a casa dela toda. A casa dela todinha, todo mundo me chamava para brincar, porque eu acho que isso que eles gostavam de fazer. E curiosamente, quando eu montava a casa toda da Barbie, terminava, eu já perdia a vontade de brincar, de fazer o dia a dia dela, que aí era exatamente, a brincadeira começava ali, mas eu já perdia a vontade, porque eu queria mesmo era fazer os ambientes da boneca. Curioso, porque eu nunca imaginei que eu iria, depois de adulta, ser designer de interiores. Não é curioso isso? E aí, obviamente, como a gente não era uma família de ter sim, recursos financeiros, a gente nunca passou fome, mas não tinha recurso financeiro para ter brinquedos novos, brinquedos igual prontos, né? Eu nunca tive fogão, nunca tive nada disso, a gente tinha que criar. E isso era mais gostoso. A dificuldade traz criatividade, por isso que eu questiono dessa coisa pronta demais na internet, que faz com que vocês consumam muito as imagens da internet e esquece de você mesmo e esquece de criar. E era curioso porque eu por exemplo, eu criei eu me lembro até hoje, né, que o fogão da Suzy eu fazia de fita cassete. Os mais novos talvez não saibam, mas eu acho que saibam. Acho que sabe sim, porque, sei lá, o retrô é muito, né, falado. E a fita cassete tem aqueles 2 buraquinhos, né, que era de enrolar a fita, que era igualzinho uma trempe de fogão. Então aquilo eu botava alguma coisa embaixo para fazer a altura suficiente para a boneca, mas aquilo era um fogão de 2 trempes. Então hoje, quando eu lembro disso, eu acho muito criativo. Esse tipo de criatividade já é uma criatividade por associação, porque você precisa de um fogão. Aí como que é o fogão? Aí você vai pensar na memória como que é o formato de um fogão. Aí o mais forte do fogão, que é o mais que identifica mesmo o fogão, são as trempes. Então aí você vai memorizar o que tem na sua mente, nos seus recursos, o que lembra essas trempes. E essa fita cassete foi a associação que se fez. Outra situação que eu tinha era o copinho que eu fazia da boneca, que era tampinha de pomada, que geralmente é uma tampinha bem pequenininha. Dava para fazer a proporção da boneca com a tampinha como se fosse um copo. Eu fazia de mesa lateral a tampa de desodorante, que naquela época só tinha desodorante daquele de espirrar, de apertar assim e espirrar. Então esses desodorantes tinham umas tampas maiores. Então esse redondo era um formato igualzinho de mesa lateral. E aí ia formando a casa toda e ficava muito legal. Mas o que eu quero dizer para vocês é esse tipo de criatividade por associação. Você precisar de alguma coisa, de algum determinado móvel ou alguma outra coisa, não precisa ser móvel. É desafio. Você precisa. Eu considero os gambiarreiros, eu adoro, porque eu acho que gambiarra para mim porque o nome é muito pejorativo, mas nada mais é
que é criatividade, porque é solução para alguma coisa. Às vezes não fica bonito, que aí é outra coisa, que a gente pode fazer ficar bonito. Mas se for pensar na solução, em solucionar, é um grande avanço da parte criativa da coisa, da mente. Então eu falo da associação porque na decoração também entra muito isso. Porque se imaginar, por exemplo, que você precisa de uma mesa lateral, desde um banco, pode ser uma mesa lateral, que seja uma cadeirinha, pode ser uma mesa lateral, o próprio criadinho, um criado que você tenha na cama, que estiver sobrando, ou dá para fazer umas trocas dentro da casa, pode ser uma mesa lateral. E tem até empilhar livros, é uma mesa lateral. Porque se você imaginar o que é uma mesa lateral, é algo plano para você apoiar alguma coisa. Então, na sua mente, você vai trazer o que é plano e que pode virar um apoio de alguma coisa. É isso que é criar por associação. Você soluciona as suas necessidades. Isso é de uma forma muito superficial que eu estou dando exemplo, mas para você fazer o caminho e adaptar com a situação que você passa, que você estiver passando. E exercitar, né, gente? Porque todo mundo que não está acostumado de usar a criatividade e começar a olhar diferente é uma coisa para se exercitar. Você não vai ter de uma hora para outra, mas vai começar a ter um olhar diante dos objetos, diante dos espaços, das necessidades dos espaços diferente. Então você vai treinando o olhar. E uma coisa muito legal que eu quero passar para vocês, e foi uma experiência maravilhosa que também esse insight veio com o tempo, veio há pouco tempo, depois de adulta. Eu olhei lá atrás, imaginei o que eu tinha passado naquela época. Eu falei, gente, isso teve muito a ver com o que hoje eu sou. O que acontece? Quando eu fui estagiar como design de interiores, na época a gente chamava de decoradora. Depois a profissão foi misturando, porque poderia decorar espaços de aniversário, decorar um bolo. Aí a gente começou a especificar a decoração de interiores. E depois vai ficar mais chique, aí botou design de interiores, que design é desenho. Então, é muito interessante essa passagem, que foi quando eu fui estagiária. Obviamente eu não tinha dinheiro, e a nossa época não tinha computador, muito menos internet. Vocês podem imaginar isso? Nossa, a gente hoje a gente precisa tanto, né? Tanto da internet, que a gente imagina assim, gente, como que a gente sobrevivia. Mas sim. Então, nessa época, o que a gente tinha para pesquisa e para inspiração? A gente tinha revista, né, como uma das coisas, porque novela também na época era uma inspiração. Big Brother quando começou, ele não era essa decoração lúdica que a gente tem hoje, muito doida, muito dinâmica, muito colorida, que pouco é usável, aplicado dentro da realidade. Mas na época que começou, eles usavam designs top de linha, eles faziam ambientes lindos, sabe? Como se fossem exposição de ambientes, como se fosse casa-cor, por exemplo, que era outro tipo de inspiração que a gente tinha na casa-cor. Mas até um caso para a gente comentar depois das influências que vieram tendo
aos poucos e chegou até os dias de hoje, e como que a nossa casa começou a ficar repetitiva no meu modo de ver. Por isso que hoje eu não dei conta mais da minha área, da maneira que eu atuava como tradicional, desenho, pessoalmente, não, mas isso é um caso para depois, para eu comentar depois. Então, pegando aqui essa fase de estagiária, a gente tinha a revista Casa Cláudia, né? Era muito, muito forte naquela época, era top ter a revista Casa Cláudia, era muito caro ter uma revista nas mãos. E eu ganhei uma revista. Eu era desenhista de uma decoradora muito top. Eu tive esse privilégio de estagiar com pessoas que eram muito boas. Era assim, renomada na minha cidade. E eu ganhei essa revista. E aí, gente, essa revista, eu folheava tanto ela, mas tanto, que eu já sabia de cor cada coisa que ia vir na próxima página. Aquilo era tão forte na minha mente, de saber já tudo que estava ali, os mínimos detalhes. E eu queria mais, e não tinha mais, né? Só tinha uma revista. E eu comecei a extrair mais dela. E como? Eu comecei a agir dentro da minha mente com tanta vontade que eu tinha podia ter mais coisas novas dali, das próprias páginas que eu já conhecia, fazer mais das mesmas páginas. Aí eu comecei a fechar os olhos, fechar a revista e imaginar: eu vou abrir essa revista de novo e vou focar só no tapete. Em cada ambiente que eu ver, eu vou só focar no tapete. Então, o que acontecia? A minha mente apagava para as outras imagens e eu só focava no tapete. Como eu focava só no tapete, o ambiente já tinha outra visão. Eu já conseguia ver o ambiente diferente. E aí começava a imaginar aquele ambiente vazio e só com o tapete. E depois eu construía um próprio ambiente já conhecido, um próprio ambiente que já estava ali naquela página, mas com a mente focada no tapete, e começava a construir o ambiente a partir do tapete. O que estava na camada? Tapete, em cima de que piso? Depois o que estava acima do tapete? Depois o que estava acima dessa outra coisa? E aquilo foi fazendo camadas e camadas, e eu comecei a ver a decoração construindo de uma outra forma, e eu via aquela foto de forma diferente. Então, foi um jeito que eu comecei a olhar o mesmo lugar, a mesma casa, isso já não na revista, eu estou falando na vida real, com ângulos diferentes, de forma diferente. Então, a partir do momento que você começa a perceber, isso chama perceber o ambiente, estar atento em cada objeto, em cada camada, porque decoração é camada. Vou dar um exemplo: a camada é construir as sobreposições, né? Piso, tapete, a mesa de centro, e depois em cima do tapete vem um sofá, em cima do sofá vem uma almofada, né? Pegando outro exemplo, parede, vem em cima da parede uma tinta, uma cor, depois vem um quadro ou uma planta, é uma camada. O próprio sofá é uma camada acima, né? Tá sobrepondo a parede. Isso tudo você vai construindo e vai montando na sua mente. E aí
Calma, respira, para não ficar enjoativa a aula. Porque eu acredito que isso vai construir na sua mente como decorar sem ter dicas prontas, mas você que vai construir isso, sabe? É possível. Então, vocês já vão olhar para a sua própria casa diferente hoje. Com tudo isso que eu contei, as formas, tem outra forma de colocar esses móveis, não sendo limitados pelos pontos de elétrica. Tem olhar cada objeto de forma a ser como se fossem camadas, olhar a criatividade de vocês como associação. Talvez você precise de alguma coisa que você não tenha, mas talvez você não precise comprar. Você de repente tenha na própria casa e faça associações e comece a pensar nesse olhar diferenciado. E eu quero fazer uma tarefa com você, um dever de casa. É um exercício que eu queria muito, com muito carinho que vocês olhassem para esse tipo de exercício que eu queria que vocês fizessem, que o favorecido vai ser vocês mesmos, que vai ser muito bom para outra aula, tá? Vai dar continuidade por causa desse dever, desse exercício que vocês iriam fazer. Então, eu queria que vocês pensassem em um mood board, que é um painel de fotos, de referências. Aí vocês podem fazer na internet, no Canva, como quiser. Eu nem sei te dizer como, porque eu não tenho um repertório muito bom assim de tecnologia. Eu não sei se PowerPoint é um caso. Cara, isso não é a minha área, não saberia te dizer. Eu uso muito Canva. E o mood board vai ser o seguinte: vocês vão tentar lembrar da infância de vocês. Faça isso com muito carinho, gente, que vocês vão ver a diferença que vai fazer. Tenta lembrar, nessa época, o que vocês faziam, o que vocês gostavam, o que fazia bem para vocês, o que vocês achavam realmente engraçado, de que vocês brincavam, o que vocês não gostavam, o que deixava vocês irritados, e o que marcou na infância dentro da casa onde vocês moravam, o que marcou como móvel, que ambiente fica claro para vocês nessa época, seja lá na casa dos pais ou de avós. Que objeto te marcou? De repente era um objeto de arte, um objeto qualquer, ou uma luminária, uma estampa. Vou dar um exemplo, né? Na minha infância tinha muito aquela época dos azulejos todos desenhados, né? Todo estampados. Pega nessa memória, tenta lembrar como que eram esses azulejos, se for possível, e tente fazer no mood board algo parecido. Se caso não achar igual, tente aproximar ao máximo e fazer essas associações. Se tinha algum bicho de estimação que vocês, né, um cachorro, ou às vezes era uma tartaruga, né? Tem gente que tinha pássaros, enfim. Ou um bicho de pelúcia. Faça isso, faça esse exercício e tente trazer na memória cheiros de comida, cheiro talvez de perfume. Que cheiro tinha? O cheiro da mãe, do colo da mãe. Qual que era o cheiro de...
Desculpa. Ai, ai, socorro. Sem querer, isso não era programado. Então, pegar isso e o mais importante, que esse é um recurso, esse que eu vou falar agora, é um recurso, é o maior recurso de todos, porque ele é um verdadeiro túnel do tempo. Ele que ajuda você a ir para buscar tudo isso. Tentar lembrar das músicas que você ouvia quando criança. Do tipo, sei lá, 5 aos 8, 10 anos é válido, tá? Pensar em que música tocava nessa época e tente colocar ela no YouTube ou em qualquer lugar que vocês consigam, no Spotify, e ouça. Ouça, às vezes tem listinha, ouça mais de uma, porque é muito comum você ter uma, mas aí dessa vai lembrar de outra. Ouçam, ouçam essas músicas. E se possível, se der, pegar a letra, se der, ouvir mais de uma vez. Faça esse exercício, só porque ele parece extenso, mas vai ser gostoso, gente. Faça isso, que na próxima aula vocês vão ver que vocês vão usar isso e vai ser muito legal, tá bom? Adorei. Tomara que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero muito ver vocês no próxima aula, tá bom? Um beijo, até a próxima.